pessoal. Eu queria falar aqui sobre um assunto estranho que, sabe, eu só acreditei porque eu vi. Eu estava pesquisando na internet alguns vídeos e eu vi cada coisa estranha que eu fico imaginando como é que o povo tem uma imaginação tão fértil como essa. Tem a história da Senhora Aparecida, tem a história da Senhora de Fátima, e eles contam uma história como se fosse alguém. Isso é incrível. Tem um livro aí que tem na igreja, na Bíblia Católica, que chama-se Tobias. Você vai lá no capítulo 12 e vê lá que tem a oração pelos mortos. Olha, gente, é uma coisa esquisita. Eles oram pelos mortos. Dizem que tem o purgatório. Eles dizem que o purgatório... Eu não estou aqui falando mal de ninguém, não. Eu só estou comentando porque eu fiquei meio besta com isso. Aí tem um livro que chama Judite também. E eles dizem que tem o purgatório, onde é um lugar que as pessoas, quando morrem, eles não foram 100% fiel a Deus. Ficou assim mais ou menos, sabe? Faltou alguma coisinha para dar 100%, e aí eles vão para esse lugar chamado purgatório. E lá eles vão ser purificados para depois ir para o céu. E diz que o purgatório só tem uma porta de saída, que é para o céu. E diz que quem vai para lá não tem perigo de ser condenado. É endereço certo para o céu. Olha só que imaginação eles têm. E isso é esquisito demais. Outros falam que os mortos, eles vêm e voltam para falar com você. E tem a história da Senhora Aparecida, aquela imagem feita do barro, que foi construída pela mão do homem, pintada. Tem a Aparecida, que foi encontrada toda quebrada dentro de um rio, foi um esgoto. E ela foi remendada. Mas como é que pode uma coisa dessa, a pessoa ter essa imaginação de que aquela imagem é alguma coisa? Meu Deus do céu, isso eu não consigo entender. Na Bíblia está escrito, em vários lugares, olha, mais de 100, 150 passagens bíblicas onde fala sobre a idolatria. O Salmo 115 fala que a imagem de escultura é idolatria, que ninguém pode ter imagem de escultura, que ninguém pode nem fabricar imagem de escultura, que quem tem essas imagens de escultura é abominação a Deus. Tem exemplos na Bíblia dos profetas quebrando imagens de escultura. Tem exemplos dos profetas de Baal morrendo, sendo morto por causa de idolatria. Olha, tem muitas passagens bíblicas falando sobre isso, e eu não entendo por que esse povo não vê. Sabe, aquelas procissões que tem dos católicos, eu era católico e eu sei muito bem disso. Eu falo por o que eu vi, né? As pessoas vão na igreja e tem aquele senhor morto lá que dizem que é Cristo, e põe a mão nele, beija ele, fica idolatrando, e depois dizem que não idolatra. Tem imagens do Papa beijando aquelas santas de barro. Tem a imagem dele ajoelhado. Isso é idolatria, gente. Não dá para entender um negócio desse.
O homem pega, né, aquela imagenzinha lá, constrói do barro e pinta ela, põe os olhinhos, a boquinha, deixa bonitinha, coloca na loja para vender e ainda vende por dinheiro. E diz que ela vai proteger você. Meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? Olha, eu fui uma pessoa meio burra, sabe? Eu acredito que eu fui um dos mais burros que existiu. Mas quando eu li a Bíblia que falava essas coisas, eu parei de ir para a igreja católica. Eu parei porque está lá escrito que a imagem de escultura é abominação a Deus. Não pode fazer, não pode ter, não pode guardar na sua casa, não pode ter. E as pessoas ficam lá adorando aquela coisa, colocando vídeo na internet, a historinha dela, bichinha. Ela foi achada no riozinho lá, a cabeça quebrada, o pescador pescou com a rede. Aí foram levar para o ourives, para o fabricante lá, consertar ela, a bichinha lá. O que é uma imagem de escultura? Olha, eu pego a imagem de escultura na minha mão aqui, ela não tem poder nenhum, né, claro. E se eu jogar ela no chão, ela se quebra toda. Que poder ela tem? Eu já quebrei algumas, sabe? E eu vou dizer uma coisa, ela não fez nada contra mim, porque não pode. Ela tem boca, mas não fala, como diz em Salmo 115. Tem nariz, mas não cheira. Tem pé, mas não anda. Tem mão, mas não apalpa. Não tem nada. É a imitação do homem, mas não é nada. Se você jogar ela no chão, ela se quebra. É carregada. Que Deus é esse? Aí eles colocam aquelas procissões na rua e aquele monte de gente, é uma multidão de gente atrás daquela imagem, em cima de um negócio assim, e o povo coloca nas costas como se fosse uma paviola, sei lá como é que chama. E sai carregando aquela imagem e o povo lá cantando, e bate palma, e beija, e compra na loja e leva para sua casa. Diz que é para proteger. Aí tem o Santo Expedito, tem o São Paulo, tem o São Pedro, tem o São João, tem a Santa Luzia que dizem que cuida dos olhos. Olha, gente, que imaginação esse povo tem, viu? É um pedaço de barro construído pelo homem. É um pedaço de gesso. Ela não é nada. Não é nada. O homem pegou o barro e fabricou o boneco e fez a enfeite dela, colocou a roupa. Não é nada. Aquilo não é nada. É barro. É barro. Deus abomina essas idolatrias na palavra dele, em vários lugares da Bíblia. Está lá em Jeremias, Isaías, Apocalipse, Salmo, Provérbio, tudo quanto é livro da Bíblia, praticamente todos está falando contra essas imagens. Que Deus mandava os profetas quebrar tudo, porque era abominação a Deus. Não pode adorar essas imagens de escultura, não pode ter. Deus é santo, Deus não quer dividir a glória dele com ninguém. Maria foi uma boa mulher, ela foi usada por Deus para receber o Cristo. Ela era uma mulher virgem, pura e fiel a Deus. E por isso ele usou ela para receber Cristo, como mãe de Jesus, e Yeshua, né? E ela foi uma mulher fiel, mas foi como qualquer outra mulher fiel. Ela não foi a mulher fiel, ela teve outras mulheres fiéis como ela. Mas, quando ela morreu, ela foi sepultada e foi enterrada, e de lá, daquela cova lá, ela não saiu até hoje. Ela está lá, gente. Está lá os restos de osso lá, mortal dela, que a terra comeu. Ela não subiu ao céu.
Ela não intercede por ninguém. Só Jesus subiu ao céu. Jesus subiu ao céu e está à direita do Pai. E Ele mandou o Espírito Santo interceder por nós. Maria, ela fez o papel de mulher, ela foi fiel a Deus, ela foi salva por ser uma boa mulher. Mas só foi isso. Ela não fez nada além disso, ela não intercede por ninguém. Só Jesus intercede por nós. Aí as pessoas construíram a imagem dela, da Maria, e ficam aí, né, fazendo procissões. E o Papa, que é um homem estudado, que fala várias línguas, muitas, é o homem mais estudado do mundo, a autoridade maior do mundo. E não entende, gente, eu sou um coitado, eu não tenho faculdade, eu sou sabe, eu não tenho nem palavra para dizer o que eu sou. Eu sou tão pequeno que parece um cocô, sabe? Parece um cocô, mas eu li a palavra quando eu estava na Igreja Católica e eu vi que lá está dizendo: não fareis imagens de escultura, não tereis imagens de escultura, não fareis imagens do que está no céu, ou no que está na terra, ou do que está no mar. Quer dizer, não faz imagem do que está no céu, de Deus, dos anjos, estrelas e etc. Não fareis imagem do que está na terra, homens e mulheres, e nem no mar, animais, peixes. Está escrito. Está escrito na Bíblia Católica também. Todas são iguais. A Bíblia Católica tem até mais, 7 livros a mais do que a evangélica, gente. Mas todas elas estão falando isso. Todas elas estão condenando imagem de escultura. Por que o povo não vê? Por que eu vi? Afinal de contas, lá está dizendo assim: não tereis imagem de escultura. Por que o povo tem imagem de escultura? Eu queria saber por que o Papa não vê isso. Ou como será que ele vê isso? Será que é como diz na Bíblia, né? Que a pessoa está cego, surdo e mudo. Só pode ser profecia de Deus, porque não é possível. É esquisito, viu? E estão lá contando a historinha dela, tem reportagem na igreja, vai lá o povo lá e ele tira a roupinha dela e mostra lá os adornos dela, aquela coisa preta, e outras é branca, outras é marrom, e ela é colocada em todo lugar. E eu fui macumbeiro, e quando eu fui para o centro de Macumba, eu vi as imagens lá, é tudo igual. Tem lá na Macumba a mesma coisa da Igreja Católica. Isso é que eu achei esquisito, porque eu pensei, o Deus da Macumba é o mesmo Deus da Igreja Católica. Não tem diferença nenhuma. Eu vi, ninguém me falou. Eu fui macumbeiro. Eu não fui um macumbeiro profissional, como dizem, mas eu fui ajudante de macumbeiro. Eu fiz trabalhos. Eu sei o que droga é isso aí. E lá na Macumba tem umas prateleiras bem grandes assim, ó, de mais ou menos 1,5 metro, cheio assim de toda espécie de imagem de Santo Antônio, São Pedro. Tem até o Frei Damião. Eu vi. Tem o Santo Antônio, o São Pedro, o São Paulo, a Santa Luzia, a Aparecida, a Maria de Fátima. Olha, eu não sei o nome, mas é um monte. Tem de tudo, de toda espécie. E você vai na católica e é a mesma coisa. Agora, eu descobri que os evangélicos também não estão atrás, não. Não estão atrás, não. Eles estão errados também. Eles estão aí pedindo dízimo que não pode dar o dízimo. O dízimo era para os sacerdotes e era alimento, não era dinheiro. Quem deu a ordem para mudar de alimento para dinheiro? E depois no Novo Testamento não tem mais sacerdote, não tem mais templo. Só quem tem o direito de pegar o dízimo eram os sacerdotes levitas. Levitas. Sabe, é muito esquisito. A gente não sabe mais para onde correr.
Agora eu fui obrigado a também sair da igreja que eu estava, evangélica, porque eu vi coisa errada. Como o pastor me pede o dízimo, se na Bíblia diz que o dízimo era alimento, ele pede para depositar o dinheiro na conta. E eu fiz isso por 15 anos, gente. Dinheiro que dava para comprar 2 carros. Então, eu também não estou indo mais para essa igreja. E também há outras que eu fui também, é a mesma coisa. É ridículo, é lamentável, eu lamento. Mas não tem outra explicação. Parece que o espírito do mal está agindo em todas as igrejas. E as pessoas estão enganadas, achando que a igreja é a construção de pedra. A igreja somos nós. O templo somos nós. Deus derrubou o templo que Salomão construiu, que dizem que era a casa dele. Depois construíram de novo e Deus derrubou de novo. Como é que Deus vai derrubar a sua casa, a sua própria casa, que era ainda, diziam que era a casa santa? Ele derrubou e nunca mandou fazer outra. E porque tem mais de 20 mil igrejas só no Brasil, com toda espécie de nome. Olha, não deveria ser todo mundo unido e ter uma só? Podia ter uma filial em tal lugar, mas poderia ser o mesmo nome. Por que essa bagunça toda, esse inferno todo aí? Isso é tudo coisa do diabo, gente. Parem para pensar, isso é idolatria, isso é roubo. O povo está roubando aí o dízimo do povo aí, os sacerdotes de hoje aí, ó, estão roubando aí o dízimo do povo. Porque não é. Deus não deixou dar dinheiro, era alimentos. Mesmo que fosse para dar o dízimo hoje, seria alimentos. Me mostra onde está escrito. O dízimo era alimentos. Era a dízima da terra. Tudo que a terra produzia. Não podia dar dinheiro, agora tem que ser dinheiro. Dá o número da conta na televisão aí, manda depositar. Olha, eu estive olhando aí, fazendo umas pesquisas aí, e eu vi cada coisa que, olhando direitinho assim, olha, deu dó, viu? Deu dó. Como é que pode uma pessoa burra como eu, um burro como eu, conseguir entender a escritura da palavra de Deus? E esses homens intelectuais, estudados, inteligentes, e vive lá com a idolatria nas costas, gente. Isso é o que me espanta. O que eu tenho de melhor do que os outros? Por que eu consegui entender, enxergar e eles não conseguem? Eu queria que alguém me explicasse isso. Por que não consegue entender se são mais inteligentes que eu? Quem sou eu? E só fiz o 2º grau. E não passei disso. Porque nem dinheiro eu tinha para fazer isso. É estranho, viu? Eu li a Bíblia 9 vezes. Todinha. E eu aprendi tudo que está lá. Sabe? Eu consegui entender que não devemos adorar essa idolatria. Mas o povo continua na idolatria. Ninguém consegue enxergar. Por que eu consegui enxergar? Por que está lá escrito? Não dizem que a Bíblia é a palavra de Deus? Está escrito lá que não pode ter imagem de escultura, gente do céu. Pelo amor de Deus, não pode. É idolatria. Deus abomina. Deus é ciumento. Ele não divide a glória dele com ninguém. Não se pode fazer imagem do que está no céu, nem do que está na terra. Deus não quer, Ele proibiu. É idolatria. Eu falo com toda certeza absoluta que na Bíblia tem exatamente o total exato, eu não sei. Mas olha só,
por baixo, tem mais de 100 passagens bíblicas condenando imagens de escultura. Mas isso é o baixo dos baixos. Porque é de 100 a 200. De 100 a 200 passagens que tem. E está lá. Fala em vários livros da Bíblia, se não em todos. E toda vez que tinha idolatria, Deus mandava o profeta ir lá e arrebentar com tudo. E quando não mandava, quando não tinha profeta, Deus mandava o rei inimigo para acabar com o exército daquele povo, daquela nação. E é isso, gente. Eu consegui aprender assim. E os católicos são maioria no mundo. Tem os espíritas que acreditam em espíritos. Tem a missa do sétimo dia, gente do céu. Quando a pessoa morre, não tem mais jeito. Existe um abismo tão grande separando o morto do vivo que você não tem ideia disso. Tem pessoas aí que ficam pagando a covinha lá no cemitério, levando florzinha, acendendo velhinha. Não adianta. É perca de tempo. Perca de tempo. Eu estou falando isso porque está na Bíblia. Eu vi na Bíblia. Não é de mim isso aí. Não pode. Gostaria que alguém pudesse me explicar. Provando na Bíblia. Não tem outra explicação. É ridículo, é ridículo, é ridículo. Oração pelos mortos. Onde já se viu uma coisa dessa? O morto está morto. A terra comeu. O espírito voltou para Deus. Está lá. Purgatório. Você tem chance quando está vivo. Depois que você morreu, meu camarada, não tem mais jeito não. Não tem mais terceiro caminho não. É 2 caminhos Deus deixou. O caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da salvação e da perdição. Você seguiu bem, será galardoado. Se você seguiu mal, vai ser infernizado. É isso aí, só tem 2 caminhos, não tem 3 não. Estudem a Bíblia. Estudem a Bíblia que vocês vão ver. Eu era católico e eu saí da igreja católica por causa disso. Eu vi alguém falar que era idolatria. Aí eu fui ler, né? Para ver se era verdade. Dizem que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu nem sabia naquele tempo se era. Mas todo mundo falava, né? Aí eu fui ler. E lá eu vi. Por que que está escrito lá e o povo faz assim? Aí eu saí de lá. Os católicos não lêem a Bíblia. Eles acho que acreditam que o padre fala. Está errado, gente. Tem que ler a Bíblia, estudar. E se você não entender aquilo que você estudou, você pergunta a alguém que vai saber te explicar. Eu, pela misericórdia de Deus, eu estou ensinando a palavra de Deus para algumas pessoas. E eu não sei tudo, mas o que eu aprendi já é o suficiente para me convencer disso aí. E se alguém quiser ajuda, é só deixar um comentário, que eu vou responder. Sem ofender ninguém, viu? Eu não ofendo ninguém. Para mim o que importa é a palavra de Deus. Não importa o homem, não importa a mulher, não importa a religião, o que importa é a Bíblia. O que está ali é que tem que ser feito. Entendeu? Esse é a questão, é a chave. É a palavra-chave. Você estudar a palavra de Deus e segui-la. Você primeiro tem que ler, entender e obedecer. Não adianta você ler e não entender nada, ter dúvidas e deixar para lá. Tem que ler, entender e praticar. Só assim você vai ser liberto daquele mau caminho que você tem, que eu tinha, né, que outros têm. E é uma coisa maravilhosa. Estou muito feliz com o que eu aprendi, porque eu estou convencido de que a Bíblia realmente
é a palavra que Deus deixou para nos ensinar. E é muito bom você saber a verdade, ninguém consegue te enganar. Quando você vê alguma coisa, você já identifica automaticamente, é como se fosse um sensor. Já vem aqui direto na sua memória, você discerne se é bom ou se é ruim. Você consegue separar o bem do mal. Rapidinho assim, no piscar de olhos. Então eu espero que todos possam entender que eu não estou criticando a religião de ninguém. Eu estou apenas comentando um assunto que eu pude observar e eu quero deixar aqui que a única resposta para tudo isso está na Bíblia. Aqueles que têm dúvidas, estudem e pergunte, tá? Pergunte. Pergunte não só a um, pergunte a 2 ou 3. Pessoas que vocês acham que conhecem a palavra. Não pergunte só ao pastor não, viu? E ao padre não, porque tem muitos aí que estão fazendo coisa errada. Entendeu? Pergunte a pessoas que têm aquele compromisso com a palavra de Deus, que não vai mentir para você. Porque o mentiroso vai para o inferno. Entendeu? É isso que eu tinha para dizer hoje. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.